Por isso que ele é o mestre Maradona. Ó. Ele tem uma bagagem, um conhecimento tão grande, e principalmente dessa parte de analisar da onde vem o problema da execução. Muitas pessoas nem olham para isso. Muitas pessoas nem olhavam para fazer mobilidade. Eu postei ultimamente que eu comecei a fazer um treino de mobilidade de manhã, em jejum. Ó. Junto com o meu horário de jejum, eu faço meia horinha, 40 minutos de alongamento e mobilidade. O que isso está me ajudando é absurdo. Impressionante. E ninguém olhava para isso. Então, não, só crescer, vamos treinar, comer, tomar os bagulho e ficar grande. Não é assim. E a parte e depois, como é que você faz? Como que tá seu alongamento, sua mobilidade? Como que tá sua evolução também dessa parte? Que isso vai te ajudar muito no treino e até na hipertrofia muscular, né? Não, e outro mais legal. Uma das teses de doutorado minha é em cima do trabalho de flexibilidade através das ferramentas, que pode ser para um alongamento propriamente dito, mas também pela liberação miofacial, que é o trabalho com a mão, modulando o tecido conjuntivo que recobre o seu músculo. Então hoje já está careca de saber, está bombardeou nas mídias, todo mundo fazendo liberação miofacial, que é uma ferramenta para ganhar flexibilidade. Mas o alongamento também consegue fazer esse mesmo estímulo, claro, com níveis diferentes. Bom, quando você faz esse trabalho de flexibilidade, primeiro você melhora a postura. Você melhora a flexibilidade das articulações. Assim, você consegue melhorar a execução do seu treino, consegue melhorar a incursão do movimento, sim, trabalhando o torque em cada amplitude. Então, você melhorou a amplitude, você vai conseguir trabalhar o músculo em várias amplitudes. Mais fibras. E aí, você vai remodelar seu físico de uma forma totalmente diferente. Segundo passo, quando você alonga, você está alongando o músculo, mas o tecido que recobre o músculo. Se esse tecido está muito duro, quando a gente fala que está encurtado, tá. Quando você começa a botar esse tecido em estiramento, você começa a remodelar esse tecido. Claro que com a liberação é muito mais rápido e muito mais eficiente. Mas você consegue tirar um tecido duro, que tem pouca mobilidade e também dificuldade que promove uma dificuldade da circulação periférica. Verdade. A entrada, se tem um tecido duro, a entrada e a saída de líquido do músculo é menor. Se tem um tecido conjuntivo que está mais maleável, é mais fácil a nutrição é maior. Passar o líquido ali entre as lacunas desse tecido conjuntivo e fazer a perfusão desses nutrientes no músculo. Mais oxigênio, mais nutrientes, mais hormônios, sim, mais substâncias anti-inflamatórias e também das substâncias imunológicas. Então ele melhora o seu recovery. E também remove os metabólicos produzidos durante o treino. Então ele está relacionado ao recovery, a recuperação sua muito melhor. Isso não melhora a sua hipertrofia? Porra. Outro ponto. Já tem vários artigos mostrando que tem outros fatores que estimulam a hipertrofia, simplesmente quando você alonga junto com os treinos. Sério? Já tem artigo mostrando, pegando pessoas, exemplo, o Thiago Trindade publicou em 2020, no começo do ano, um artigo comparando durante 8 semanas um grupo que treinou quadríceps e fizeram alongamento do posterior de coxa. Então quando eu alongo o músculo oposto, faz com que para o quadríceps eu consiga aumentar a performance, eu botar mais peso ou fazer mais repetições. Porque quando eu estendo o joelho, o isquiotibial, que é o músculo posterior da coxa, sim, ele resiste à extensão do joelho, porque ele é um flexor do joelho. Então, qual que era o objetivo do modelo do projeto? Era ver se, aumentando a performance, gerava mais hipertrofia. E só que eles avaliaram o nível de hipertrofia, o inchaço muscular, feito por ultrassom do quadríceps, mais do posterior. Olha. E aí botaram um grupo só treinando quadríceps e outro grupo treinando quadríceps, mas alongando o posterior de coxa, o músculo oposto treinado. Sabe o que aconteceu? Para o quadríceps não houve diferença a nível de hipertrofia. Quem hipertrofiou foi o grupo que alongou. Mentira. E aí tem alguns marcadores que ainda não estão compreendidos, elucidados ainda pela ciência, quais são os fatores que desencadearam esse processo. Mas que o alongamento pode ajudar você na hipertrofia, principalmente nos músculos que você tem dificuldade. Mas essa é a minha dúvida. Tem que ser um antagonista? Não, você pode ser um agonista.
o antagonista. Porque se eu treino quadríceps, eu posso fazer aquele alongamento de quadríceps ou é melhor eu fazer o posterior? Depende. Hoje nós temos que entender que aí o trabalho de flexibilidade é uma aula. Ah, sim. Quando eu faço a liberação ou o alongamento para o músculo principal, que é o músculo que eu vou treinar, então eu vou treinar quadríceps. Então eu vou alongar o músculo quadríceps ou eu não vou alongar o músculo quadríceps? O que a ciência ela faz? Aí isso fala, é uma dúvida. Se for alongar, pode dar lesão. Pode dar lesão. Se eu alongar o quadríceps e vou treinar quadríceps, eu perco força. Isso é certo? Depende. Se o alongamento for suave, ele tem uma resposta. Se eu fizer uma diplomassagem ou um alongamento forte, ele vai perturbar a performance do treino. Verdade. Mas eu não posso falar hipertrofia. Olha. Não posso falar hipertrofia. Você pode falar força. Força. Entendi. Performance. Sensacional. Bom, quando eu pego e faço uma massagem suave, uma liberação bem mais superficial, ou faço um alongamento mais leve, não estou mexendo na arquitetura do músculo, eu estou mexendo mais na estrutura que cobre o músculo. Bom, quando eu solto esse tecido que cobre o músculo, que é o contentor, eu consigo fazer com que você entre mais sangue, eu consigo fazer com que o músculo incha mais e o contentor consiga gerar uma extensibilidade maior. Eu consigo gerar mais pump. Olha. Outro ponto, se entra mais sangue e eu consigo remover mais sangue, você tem maior tolerância de aumentar o tempo sob tensão. Parece que não, você suporta mais aquela queimação durante o treino. Então, às vezes, você fazia 12 repetições, passa para 15 repetições. Tranquilo. Outro ponto, você consegue aumentar a conexão do músculo em grandes amplitudes. Porque você vê, a pessoa muito encurtada, quando ele ultrapassa, vamos lá, estou fazendo o crucifixo, e eu tenho o peitoral muito encurtado. Quando eu alongo o peitoral mais do que a capacidade de flexibilidade daquele tecido, o peitoral desarma. Ele sai da jogada e joga tudo para o ombro. Então tem muita gente que faz grandes amplitudes achando que aquilo dali é certo. Não, mas você tem que fazer a amplitude que o peitoral mantém conectado. Boa. E aí depende do seu grau de flexibilidade. Então quando você solta superficialmente, faz uma liberação mais suave, você consegue manter essa conexão do peitoral em grandes amplitudes, aproveitando o torque de cada angulação. Então tem seus pontos fortes, mas grande parte não sabe usar essa ferramenta a seu favor. Caralho, é muito foda, velho. Esse é o ponto da musculação. É o mundo, mano. Isso que eu fico apaixonado. Isso é muito da hora. E eu tenho usado isso ao favor dos meus atletas. Porra! Quer dizer, tem músculos que eu treino e não sai. E eu comecei a questionar. Então quando você começa a entender que talvez não é o treino que é o problema, mas você pega o tecido, aí você faz o teste. O músculo é muito duro, você vê que tem lugares que é molinho. Mas quando você vai ver o tecido, parece que tá cheio de nó, fibrose. Então se tem fibrose, ele é um músculo resistente. Não é um músculo, mas o tecido é resistente. Né? Ele suporta estiramento, mas a perfusão de líquido ali é menor, porque o tecido é grosso. Sim. Entende? Toda vez que você tem tensão no tecido, esse líquido que está dentro do tecido, ele muda a sua conformação e fica de uma forma gelatinosa. Ele perde essa litificação que é muito importante para entrar e a saída, e essa circulação periférica. Então talvez você vai ter que ajudar a relaxar esse tecido e melhorar o recovery do que treinar. Imagina se você treina esse músculo e ele é encurtado. Cara, você pode treinar, você vai aumentar a demanda metabólica dele, mas a entrada de substâncias para recuperar é inadequado. Ele vai ficar mais fraco. Olha, ele vai piorar. Porque a recuperação é mais difícil. Você aumentou a demanda, mas você não está suprindo metabolicamente, nutricionalmente. Mano, que doido. Então, o treinador ele tem que ter uma visão além do alcance, enxergar coisas que talvez uma pessoa normal ou uma pessoa que está treinando, ela não consiga detectar. Mas um cara que é um treinador de atleta de ponta e começar a trabalhar alguns detalhes, ele consegue pegar e mudar o cara fazendo um gesto simples. O problema desse cara aqui, ele não é a parte de fraqueza do músculo. O músculo é muito forte, mas ele perde a conexão durante o exercício. Então é questão da técnica. Sim. O tecido conjuntivo ele é muito duro, nós temos que soltar, fazer liberação, porque o recovery está sendo prejudicado. Entende? Às vezes vai ter músculos ali, que hoje a gente sabe que tem muitos receptores e outros poucos receptores.
E como que você modula isso? Aí já não é comigo. Ah, Entende? Aí nós temos que estudar um pouquinho mais. Sim. E tem um outro profissionais E tem muito profissional bom. que pode ajudar. Então, aí que está o interessante. Treinar atleta não é fácil. Não, e cada um tem um jeito, cada um tem um... Nossa! E aí, o mais legal, é infinito, velho. O mais legal de tudo, que ninguém é igual a ninguém. É. O que serve para mim não serve para você. E aí o mais engraçado, o que serve para o seu bíceps, talvez não sirva para o seu tríceps. Por causa da morfologia. Hoje a gente sabe que cada músculo tem uma morfologia em particular. Exemplo, peitoral tem 67% de fibras do tipo 2A. Tá? São fibras mais de hipertrofia, glicolíticas. A panturrilha, 70% é fibra tipo 1, que são predominantes oxidativas, são fibras vermelhas, que suportam mais tempo sob tensão. Será que os treinos têm que ser iguais? Claro que não. Bom, foi agora feito um estudo de Scott Field fazendo o treinamento bíceps, tríceps e quadríceps, treinando carga alta e carga baixa, 10 a 8 repetições, 25 a 30 repetições. Bom, e aí começar, depois de 8 semanas, a analisar o inchaço muscular de cada agrupamento desse. Do tríceps, o grupo que treinou em alta intensidade, repetições de 8 a 10 com mais carga, ele teve mais hipertrofia do que fazer em alta repetição. Ambos tiveram aumento. Mas teve mais nesse... Isso, um teve 6% e o outro teve 8% de inchaço muscular. Houve uma diferença. Em relação ao bíceps, inverteu. O grupo que treinou em alta repetição e baixa carga tiveram maior inchaço muscular e maior hipertrofia depois de 8 semanas do que o grupo que treinou muito pesado. Nossa. E para a perna, não teve diferença. Caraca, então, velho. Por isso que você vê caras que treinam muito pesado e são muito grandes, Sim. mas tem caras que não treinam tão pesados, mas gostam de usar muitos metros, volume muito Sim. alto e conseguem... São gigantes. São gigantes. E tem músculos que você tenta trazer com a mesma característica, às vezes, para o seu tríceps, mas por que o seu bíceps não cresce? Isso é legal. Galera, Cara, sempre se pergunte. Se você tá treinando bem pra caramba e você vê que um dos grupos não vai... Não responde da mesma forma, porque você vai ter que mudar o estímulo. É isso. E aí, se você falar assim, pô, eu tenho só a variável carga, você fica refém, você não sabe para onde você vai. É. Mas se você entender que carga é uma variável e nós temos várias variáveis, você fala assim, não, carga não deu certo, então eu posso trabalhar aqui, metabólico, eu posso trabalhar aqui, tensão, eu posso gerar depressão glicolítica, fazer os drop sets, Sim. fazer muito para depletar e gerar uma supercompensação. Eu posso trabalhar as técnicas de hipoxemia, ou seja, diminuir a entrada e a saída do fluxo sanguíneo, que é o CATS, lá, né? que bota aquele tourniquete, ou fazer isometrias, o nosso amigo Sardinha, ou até mesmo a gente fazer os picos de contração, etc. Entendeu? Doideira. Ou fazer os alongamentos entre as séries. Entre as séries, que é o muito legal. FST7. Também. O FST7 é o alongamento entre as séries. Se eu fosse alongar, o que vai acontecer com a minha carga? Vai cair. Pô, mas se eu estou alongando, eu estou gerando um estímulo metabólico. Então, se eu alongar antes, tá errado não. Eu ganho mais hipertrofia, talvez a força vai ficar quem, mas eu estou dando estímulo mais em outros amplitude e o pump maior. Foda, isso né? Aí. Então, é isso que eu tento trazer dentro do MX10 para que as pessoas entendam o que é musculação. Que musculação não é só socar peso, não é empurrar e puxar e botar exageros para gerar o resultado. Sim. Muito foda. Sensacional, mestre. Então...